Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez reunidos para mais uma disciplina e dessa vez caminharemos juntos para descobrir a psicologia organizacional e do trabalho, né? Nós tivemos um momento de interação antes, já discutimos algumas coisas e agora nós vamos fazer uma breve introdução à psicologia organizacional e do trabalho, saber como em sentidos de definições, em sentidos de áreas de atuação, locais de atuação e o básico do básico da atuação do psicólogo dentro das organizações e dentro do trabalho. Então, vamos começar falando sobre psicologia organizacional. E o que vem a ser essa psicologia organizacional e o que vem a ser a psicologia do trabalho? Será que a psicologia organizacional é sinônimo de psicologia do trabalho? Será que são a mesma coisa ou tem alguma diferenciação? Basicamente, psicologia organizacional e do trabalho é uma área da psicologia que está voltada diretamente ao estudo, né, científico do comportamento e da subjetividade das pessoas no contexto das organizações, no contexto do trabalho, né? Portanto, o psicólogo organizacional ele vai estar se preocupando com esse comportamento dentro do trabalho, dentro das organizações e também com a produtividade da pessoa dentro desses ambientes, né? E a psicologia organizacional do trabalho é composta por dois ramos: o ramo organizacional e o ramo do trabalho, né? Aqui a gente já consegue identificar que não são tanto sinônimos, né? São parecidas, mas que cada uma tem a sua especificidade. Vamos falar primeiro sobre a psicologia do trabalho. A psicologia do trabalho vai estar voltada, primeiramente, para os recursos humanos, o gerenciamento desses recursos humanos. Vai estar mais voltada para a estratégia, vai ser mais estratégica, né? Vai ser mais integrada, e vai estar mais coerente com o trabalho e o desenvolvimento de bem-estar dos funcionários. Ou seja, a psicologia do trabalho, ela vai enxergar primeiro o indivíduo no ambiente de trabalho, né? Ele vai se voltar para estratégias para desenvolver melhor o trabalho, vai se voltar para a integração melhor do trabalho, para a coerência melhor do trabalho, né? No sentido de ver o trabalhador, né? O funcionário de determinada empresa, de determinado local da área de atuação. Né? Então, vai estar voltado mais para o gerenciamento de recursos humanos. Né? Recursos humanos ali está voltada mais para a questão de gestão de pessoas. Opa, pausa um pouquinho. Enquanto a psicologia organizacional vai estar atrelada mais ao estudo, ao desenvolvimento do comportamento organizacional, né? Vai estudar o que as pessoas fazem na empresa, né? O clima organizacional, tudo que envolve tanto o indivíduo como a organização, porque pode ser empresas, como pode ser outra linha de outra linha de trabalho, né? Como a gente vai ver mais um pouco adiante. Então, a psicologia organizacional, enquanto a psicologia do trabalho se volta mais para os recursos humanos, a psicologia organizacional vai estar voltada para o comportamento organizacional das pessoas dentro das organizações, dentro das empresas, né? O quanto que o comportamento do indivíduo dentro da organização vai afetar o funcionamento e o desempenho dessa organização, o quanto que o indivíduo vai influenciar na organização e o quanto que o clima organizacional vai influenciar no indivíduo,
na produtividade daquele indivíduo. Essas são basicamente, e vamos dizer assim, superficialmente, definições do que seria essa diferenciação entre a psicologia organizacional e a psicologia do trabalho, né? E nós iremos estudar ambas, né, em todos os seus contextos, no sentido de seleção e recrutamento, desempenho, programas de desempenho pessoal, programas de desempenho organizacional, dentre outras coisas que a gente vai, com o decorrer dessa disciplina, estudando mais detalhadamente, tá bom? E onde é que estão alocados psicólogos que escolhem essa área de atuação? Aonde eles escolhem estar trabalhando, desenvolvendo os conhecimentos adquiridos em psicologia nessa área de atuação. Geralmente, esses psicólogos que buscam esse caminho, né, o caminho da psicologia organizacional, eles estão trabalhando nas empresas, nas grandes empresas, né, como, por exemplo, uma grande empresa que sempre tem psicólogos trabalhando em seus departamentos de pessoais e de recursos humanos, por exemplo, a Vale, por exemplo, ela investe em profissionais da psicologia nas suas atuações. E aí, dentro das empresas, tem várias linhas de intervenção que um psicólogo organizacional pode desenvolver, né? Indústrias também, órgãos governamentais, por exemplo, se pode ter um psicólogo organizacional dentro de um tribunal de justiça, por exemplo, que ele lá vai estar responsável para a captação de pessoas, né, para admissão, né, dentre outras coisas. E também podemos encontrar a atuação do psicólogo organizacional e ou do trabalho dentro de hospitais, mais direcionados à questão do trabalho e organização, não voltado para, por exemplo, saúde, né? Que hospitais, a atuação do psicólogo dentro dos hospitais será mais voltada para psicologia da saúde hospitalar, por exemplo. Por exemplo, assim como em órgãos governamentais, em alguns órgãos governamentais, eles estarão mais voltados com essa questão do RH mesmo, né? Dos recursos humanos, de seleção, captação. Às vezes vai estar voltado para a área organizacional, de comportamento organizacional, de clima organizacional, dentre outras atividades que o psicólogo que escolhe, que opta por trabalhar, por investir, por estudar, por pesquisar, por produzir dentro da área da psicologia organizacional e do trabalho, estará sujeito a exercer a sua função, certo? Dentre outras coisas, né, que um psicólogo organizacional pode fazer, se divide em 3 fatores onde ele pode atuar. Um dos primeiros fatores é os fatores humanos, que é onde o psicólogo vai trabalhar na melhoria do design das funções de máquinas, certo? Isso aqui não tem muitos estudos atuais, aliás, é um fator mais atual, certo? Pouco estudado. E tem a questão dos recursos humanos. O que é que um psicólogo do trabalho, por exemplo, pode fazer dentro de recursos humanos? Aí nós vamos ter psicólogos trabalhando com recrutamento. Ele pode estar naquela empresa, naquela indústria, naquela organização, efetivo naquele local de trabalho, como ele pode ser convidado a prestar consultoria para fazer um recrutamento, por exemplo, né? E aí eu fico questionamento de vocês, para que vocês voltem nas nossas interações e me deem uma resposta, onde vocês moram, ou em Pedreiras, por exemplo. Vocês conhecem algum psicólogo
que trabalhe com recrutamento, que trabalhe com recursos humanos, tem alguma empresa dentro de Pedreiras ou de algum lugar na qual, algum lugar onde vocês moram, por exemplo, que vocês conheçam de pessoas que trabalham, de psicólogos que trabalham com recrutamento de pessoas, né? E aí, nos recursos humanos, também vai acontecer a avaliação psicológica e o uso de testes, né? Que quando a gente fala em avaliação psicológica, a gente acaba associando diretamente a testes. E não necessariamente isso vai acontecer diretamente, né? Que uma avaliação psicológica não quer dizer que obrigatoriamente terá o uso de testes, mas nos recursos humanos, o psicólogo ele pode trabalhar com avaliação psicológica, com o uso de psicotécnicos, por exemplo, através do recrutamento e seleção, por exemplo. Psicólogos trabalhando através de treinamento, né? Treinar uma equipe para que essa equipe ela leve bons rendimentos, bons resultados para a empresa que contratou aquele psicólogo ou a empresa na qual aquele psicólogo trabalha, né? Porque ele pode trabalhar como contratado para prestar consultoria, para prestar essa assessoria em treinamentos, recrutamento e seleção, como ele pode já estar dentro da empresa e a empresa disponibilizar que ele faça isso, né? Adequação de equipe, adequação de pessoa e também pode trabalhar como avaliação de funcionários. Isso acontece muito em empresas que dentro da sua própria organização tem o programa de carreira, né? Em que o funcionário ele vai ganhando promoções, ele vai subindo de nível, ele vai subindo de cargo e tudo mais. Então, o psicólogo, trabalhando nessa linha de recursos humanos, ele pode trabalhar com essa avaliação de funcionários, trabalhar com direcionamento da pessoa ideal para aquele ambiente de trabalho, para aquele trabalho disponibilizado, certo? O psicólogo nessa linha também, ele pode trabalhar com orientação profissional, né? E também de carreira, nesse sentido. E temos aí a linha de trabalho do psicólogo no sentido de organizacional, que vai estar mais voltado para o estilo gerencial de determinada empresa, de determinada indústria, né? Vai trabalhar muito a questão da motivação de trabalhadores, né? O quanto que aquela empresa, aquela indústria, aquele local de trabalho no qual o psicólogo foi contratado, trabalha, né? Geralmente o psicólogo que trabalha em organizações, o psicólogo organizacional, ele vai estar mais voltado, ele será mais um psicólogo de dentro da organização. Então, ele vai conhecer a cultura organizacional, então ele já vai conhecer o clima organizacional, vai conhecer a missão, todas essas questões da organização a qual ele trabalha, né? Então, fica até mais fácil para desenvolver o seu trabalho no sentido de motivação dos trabalhadores, o que tem motivado os trabalhadores, o que a empresa pode fazer pelos seus trabalhadores, né? E vice-versa, a psicologia organizacional, no sentido de estudos organizacionais, essa vai ser a parte da via de mão dupla, certo? E também vai observar a satisfação no trabalho, tanto observar como traçar estratégias para desenvolver a satisfação no trabalho, né? Do quanto que aquela pessoa, porque se a gente for parar para pensar, a gente passa grande parte da nossa vida no trabalho, né? Será que nós estamos vivendo, a gente está vivendo no trabalho? Ele é proveitoso? Ele é uma conquista pessoal daquilo que nós fazemos? Será que nós gostamos daquilo que nós fazemos, né? Então, o psicólogo organizacional ele vai se preocupar com a satisfação no trabalho, no ambiente de trabalho, pode ser satisfação pessoal. Vai trabalhar também o desenvolvimento de programas de qualidade de vida para despertar um maior interesse para aquele funcionário, traga produtividade para a empresa, além de trabalhar com pesquisas organizacionais.
certo? Produzir pesquisas organizacionais.